Hello, titia chegou, minha gente. Eu vou ler aqui um texto muito bacana, publicado naquele grupo que eu já falei para vocês, no Facebook, Consciência Quântica e Amor Universal, que tem umas mensagens muito legais. E o título é O Curandeiro Ferido. É um texto, eu não sei não, autor desconhecido, tá? Vamos lá. Um curandeiro espiritual ferido é um termo usado para descrever uma pessoa que, através das suas próprias dificuldades pessoais, traumas e jornada de cura, se torna uma fonte de orientação e conforto para os outros. Este tipo de curandeiro entende o sofrimento e a cura a nível visceral, muitas vezes decorrentes de um lugar de dor, luta e transformação profunda. Suas feridas tornam-se tanto a sua força quanto as suas ferramentas de ensino, pois podem ter empatia com aqueles que procuram a sua ajuda. A jornada de um curandeiro ferido, Curandeiros feridos muitas vezes não procuram ajudar os outros. Eles geralmente embarcam primeiro em uma jornada de autodescoberta e autocura. A vida apresenta-lhes desafios que podem abalá-los até as profundezas de si mesmos, forçando-os a enfrentar as suas vulnerabilidades e dor. Para alguns, isto pode incluir experiências de perda, traição ou conflito interno. No fundo da sua jornada de cura, eles ganharam sabedoria, resiliência e compaixão, que mais tarde se tornaram inestimáveis para os outros. Através da superação da sua dor, estes indivíduos tornam-se uma luz para aqueles que trilham caminhos semelhantes. O ato de curar a si mesmos ensina-os a estarem presentes com os outros no seu sofrimento, reconhecendo que a verdadeira cura vem da empatia, conexão e compreensão. Curandeiros feridos aceitam as suas próprias cicatrizes e transformam-nas numa forma de remédio para os outros. O papel da vulnerabilidade. Curandeiros feridos entendem o poder da vulnerabilidade. Eles sabem que a cura não é uma linha reta, nem nunca está acabada. Em vez disso, eles veem a cura como uma jornada para toda a vida que requer introspecção contínua e coragem para enfrentar a sua própria escuridão. Esta abordagem permite-lhes conectar-se a um nível mais profundo com os outros e criar um espaço seguro para aqueles que procuram cura. A vulnerabilidade deles torna-os cativantes. Ao contrário dos curandeiros, que podem parecer distantes ou infalíveis, os curandeiros feridos demonstram que a força reside em aceitar suas feridas e que essas experiências podem abrir caminhos para a compreensão e conexão divina. Curandeiros feridos como guias. Para aqueles que buscam orientação, um curandeiro ferido oferece não apenas empatia, mas também perspectivas profundas sobre os aspectos espirituais da cura. Eles sabem que a cura não é apenas física, mas também emocional e espiritual. Esta abordagem holística permite-lhes abordar as causas raízes do sofrimento, muitas vezes ajudando os outros a renovar o seu próprio caminho espiritual. O curandeiro ferido torna-se uma ponte, guiando os outros não apenas a enfrentar a sua dor, mas a vê-la como parte de uma jornada espiritual maior. Eles ensinam que, embora as feridas possam deixar cicatrizes, essas cicatrizes são símbolos de resiliência, crescimento e transformação. Autor desconhecido, via Shinpen Rinpoche. Página Consciência Quântica e Amor Universal. Interessante. E à medida que eu li agora esse texto, me veio à mente um personagem, deixa eu até pegar o nome aqui do vídeo.
Me veio aqui à mente um personagem conhecido de vocês, porque eu já li vários textos aqui, do Instituto Ioscaso, nosso querido xamã Canção Estrelada. Por que eu me lembrei dele? Cadê? Deixa eu pegar aqui a playlist do Ioscaso para eu ver qual é o nome do vídeo. Eu fiz um vídeo aqui ano passado e o título é Agradeça pela Escuridão. Eu vou amarrar aqui, 5 minutos e 24. Agradeça pela escuridão. Este, para mim, lógico que eu não li todos os textos do Ioscaso, mas de todos que eu fiz até agora, este é o meu preferido, assim, anos-luz, porque ele fala exatamente do curandeiro ferido. É um texto, assim, muito emocionante. Quem não assistiu, eu sugiro aqui que assista. Aliás, como todos os textos do Ioscaso, né, valem a pena. Mas vocês vão entender, quem me viu fazer essa leitura, provavelmente também identificou aqui. Claro que ali é um personagem, pelo menos a gente acha que é, né? Não sei. Mas um curandeiro ferido, sem sombra de dúvidas, ele tem uma, eu vou dizer capacidade na falta de outra palavra. Ele tem uma capacidade maior de conduzir um processo de autocura. Ele não cura ninguém. Ele aponta ou traz, né, pontos de vistas ou ideias para que a pessoa faça o seu processo de autocura. Por quê? Porque ele passou por aquele caminho. Existem situações na vida que a gente necessariamente não precisa passar para entender, mas existem outros que sim. E de um jeito ou de outro, todos nós vivemos dores. Todos nós nos curamos de dores. E todos nós temos condições de auxiliarmos pessoas que talvez experienciem a dor que nós experienciamos. E realmente, como não é libertador, me foge a palavra. O que eu quero dizer é o seguinte: quando você atravessa a noite escura da alma, né, esse termo tão conhecido, quando você atravessa aquela ponte escura, aquele túnel escuro, e você chega num ponto de luz e observa que você conseguiu fazer aquela travessia, e que você agora tem diante de si novas possibilidades, porque você viveu o seu processo, isso é algo que realmente não tem valor. É claro que nós somos luz, mas em muitos momentos a vida nos traz situações, que geralmente nós pedimos, em que parece que essa luz se apagou, quando na verdade ela só diminuiu, ela nunca se apagou. Pense numa fogueira, eu acho que eu já dei esse exemplo aqui, né? Uma fogueira, aí vai acabando, fica aquela coisinha, aquela chaminha desse tamanho. Aí você vai lá com todo cuidado e começa a alimentar aquela chama de novo, daqui a pouco aquela fogueira, né, retoma a sua potência. É isso. Então há momentos em que a gente se sente sem rumo, sem perspectiva, sem nada, até sem fé. Mas no fundo existe uma chama que habita dentro de nós que jamais se apaga, que é a nossa centelha. E quando a gente realmente encara com resiliência, com paciência, eu diria até com gratidão, porque são esses os desafios que nos engrandecem, tudo vai fazendo diferença. Ai, gente, só um minutinho. Eu vi passar um bichinho aqui, mas sem óculos eu não enxergo. Aí quando eu coloquei já tinha passado. Mas tá tudo bem. É a natureza fazendo a parte dela. Então, assim, um curandeiro ferido é uma pessoa comum que acessou o seu poder. O seu poder de se curar, o seu poder de se transformar,
o seu poder de se elevar, o seu poder de superar, o seu poder de viver. Porque não há nada que aconteça na nossa vida que possa nos impedir de viver. O que nos impede de viver é a maneira como nós encaramos aquilo que nos acontece. Eu sempre, vira e mexe, de vez em quando eu usava uma frase que é a seguinte: não é o que nos acontece, é o que nós fazemos com aquilo que nos acontece. Tudo nessa vida é escolha. Eu posso escolher atravessar um processo difícil, de dor, de perda, do que for, na revolta, na indignação, até mesmo no vitimismo, ou entender o que aquela dor está me ensinando, mas entender principalmente que se eu estou passando por aquilo é porque eu tenho condições de superar. É realizar meu processo de autocura, é acessar esse meu poder pessoal para realizar esse processo de autocura e continuar vivendo. Muitos curandeiros feridos se tornam curandeiros sem nem perceberem, porque não é uma pretensão deles, é uma consequência de uma postura de inteligência emocional e de maturidade emocional, entendendo que aquele sofrimento só é permanente se ele permitir. Mas que aquela dor pode ser simplesmente uma professora que vem dar sua aula e segue o seu caminho. Se apegar a sofrimento pode esconder muitas coisas. Pode esconder auto-boicote, pode esconder culpa, porque nós fomos bombardeados em todas as nossas vidas, no sentido de que nós somos culpados, especialmente, tenho certeza nas vidas mais recentes. Pode esconder preguiça, pode esconder tá ruim, mas tá bom, a famosa zona de conforto. Então, assim, pode esconder muitas coisas. Seja lá o que for que esteja sendo escondido, se a gente toma uma decisão para colocar um ponto final, vai nos custar dedicação, disciplina, vontade, coragem, mas a gente sai. A grande questão é que para sair disso, a gente precisa ser o que a gente é. E tem muita gente que prefere viver o personagem. A boa esposa, a boa amiga, a boa filha, a boa mãe, a boa isso, a boa aquilo, ela só não é boa para ela. Ou, no caso dos homens, obviamente. Só não é boa para si. Aí tá tudo errado. E esta talvez seja a cura mais importante que a gente possa realizar. Porque as feridas que nós trazemos, obviamente, as principais realmente são as de alma. É o emocional, é o energético também, o mental, mas as feridas emocionais são as que acabam, norteando as nossas vidas. Então, um curandeiro ferido, ele vive o seu processo, eu diria que até numa certa reserva. É ele com ele. E ele tem plena consciência da sua própria vulnerabilidade, como diz o texto. Está tudo bem, porque ele é humano. Ele está humano. Todos estamos humanos. Não há problema nenhum na vulnerabilidade. Quando a gente se reconhece vulnerável, a gente trabalha para se fortalecer. Estar vulnerável não significa ser vulnerável. A gente tem que ter cuidado com os termos, os conceitos utilizados. Nunca tome para si algo negativo. Quando a gente diz aquela expressão eu sou, isto é um decreto, independentemente da palavra que venha depois. Então, quando você diz
esse decreto, eu sou, e na sequência você usa qualquer adjetivo ou substantivo ou o que quer que seja que te qualifique de forma negativa, fraco, incapaz, medroso, qualquer, você está decretando isso na sua vida. Eu estou neste momento. Estar é diferente de ser, é óbvio. Eu estou me sentindo vulnerável, eu estou me sentindo fraco, eu estou com medo. Mas não que você seja. Se é para ser, que seja, ficou redundante, que seja algo. Eu sou corajoso, eu sou determinado, eu sou resiliente, eu sou. Lembrem-se disso, até porque palavras têm poder. Então, estar vulnerável é algo que pode acontecer com qualquer um de nós. O que a gente não deve é permanecer nesse estado de vulnerabilidade. É olhar para isso e perceber o que eu posso fazer realmente para me fortalecer. O que mais precisa ser curado? Mas a gente jamais pode esquecer do nosso lado humano. É por isso que nós somos tão disputados. Ao contrário do que dizem por aí. É pela nossa humanidade. É pelo nosso poder de ser humano. Porque muitos não sabem o que é isso. Não é a raça humana. É essa chama humana, que é uma chama muito valorosa e que está sendo trabalhada para se tornar crística. É para isso que a gente está aqui. É um processo evolutivo. Curandeiros feridos como guias para aqueles que buscam orientação. Não. Meu Deus, é porque não tem ponto. Curandeiros feridos como guias. Para aqueles que buscam orientação, um curandeiro ferido oferece não apenas empatia, mas também perspectivas profundas sobre os aspectos espirituais da cura. Não dá para falar de cura sem falar de espírito, sem falar de energia. Não dá. E não à toa, a gente vê um arsenal de medicamentos que são empurrados goela abaixo da humanidade apenas para amenizar sintomas, remediar problemas, criando no mínimo 4 outros, porque todo mundo sabe que para cada medicamento existem aí 4 efeitos colaterais. Benditas sejam as práticas que olham para o ser humano de forma integral, holística, corpo, mente, espírito. Sem essa tríade é impossível você cuidar de alguém, como eu já disse em alguns momentos. Ou aqui eu acho que aqui eu nunca disse. Ninguém é um braço, uma perna, uma cabeça. Ai, tô com dor de cabeça. Você não é só aquela cabeça. Ah, a pessoa lá quebrou um braço. Ela não é só um braço. Ela é um ser humano. E somente assim, com esta visão holística, a pessoa consegue trabalhar um processo de cura ou de autocura. Se ela não estiver aberta para se curar, esqueça. Se nós criamos as doenças em nós, nós também temos condições de materializar a cura. Eu sei que esse tipo de informação gera muita resistência, gera inclusive em pessoas, né, que estão há tantos anos nesse meio, porque realmente nós não fomos estimulados a confiar no nosso poder, mas é preciso ao menos começar a falar. Quantos casos de milagres a gente já ouviu de pessoas que decretaram suas curas e se curaram?
Quantas vezes a gente já ouviu curas impossíveis? Não existe impossível. Não existe uma frase que diz: tudo é possível àquele que crê. Este é um ensinamento precioso. Nós não estamos aqui para sermos curadores de ninguém, mas inevitavelmente uma pessoa que realmente atravessa o seu processo de forma, eu diria, honrosa e digna, ela acaba se tornando uma espécie de referência. E isso é importante do ponto de vista do estímulo. Se fulano consegue, eu também consigo. O ser humano precisa muito desse tipo de referência, né? Se fulano consegue, eu consigo. E tá tudo bem. O problema é quando entra na coisa do comparativo. O comparar é que é complicado. Então não se compare. Mas se você sente que precisa de cura, busque pessoas em quem você possa se inspirar. Converse com pessoas que agreguem na sua vida. Cuide do seu espiritual, cuide do seu emocional, cuide do seu mental, cuide dos corpos sutis, dos campos energéticos. Eu tenho certeza que você vai encontrar o caminho da sua cura. Agora, o seu caminho de cura é diferente do caminho do outro, é diferente do meu caminho, é diferente do caminho dela. Não adianta a gente querer que o outro faça o que nós fizemos, porque funcionou para mim. Não necessariamente vai funcionar para o outro e tudo bem. Ainda assim, a sua experiência é muito válida, no sentido, como eu acabei de falar, de mostrar que é possível. Ou você olhar o exemplo de alguém e sentir que é possível. São infinitas as possibilidades. O curandeiro ferido torna-se uma ponte, guiando os outros não apenas a enfrentar sua dor, mas a vê-la como parte de uma jornada espiritual maior. Eu atendo pessoas que me perguntam assim: Márcia, você acha que tudo isso que eu estou passando fui eu que pedi? Pelo que eu estudo, sim. Eu posso bater o martelo? Não. Mas pelo que eu acredito, é. Porque essa é a última encarnação em terceira dimensão no planeta Terra. E nós somos os escritores do nosso plano de alma. Então aquilo que a gente está vivendo ou é por reequilíbrio, que seja karma, embora já foi tão falado, né, que essa questão de karma já foi solucionada. É por missão, é por lição, é por uma série de fatores. Mas eu acredito piamente que ninguém passa aquilo que não precisa passar. Porque eu acredito muito no que ele disse: a cada um segundo suas obras. E se aquilo que eu vivo hoje não se justifica pela minha vivência desta vida, ela se justifica pela vivência, sem sombra de dúvidas, de outras vidas. Certo, crianças? Fica então esse texto, o curandeiro ferido, e que a gente possa se lembrar de fato que as cicatrizes que nós carregamos são as provas das nossas vitórias. As cicatrizes representam as quedas, os tombos, os baques, talvez as rasteiras que nós tenhamos levado, mas em todas elas, nós nos reerguemos. Essas marcas só estão ali para nos lembrar o quão capazes, corajosos e fortes nós somos, para que a gente todos os dias se lembre que se existem desafios, eles estão aí para serem superados.
independentemente da dimensão, da intensidade deles. Desafio é desafio e cada um sabe o quanto lhe pesa. Certo, crianças? Deixa eu só pegar aqui um oráculo para eu terminar este vídeo. Vamos lá, eu peguei aqui um oráculo, que é o Mensagens da Vida, porque ele é como... Essas mensagens são como decretos, né? Já que eu falei de decretar, essa cartinha eu vou postar lá no grupo do Telegram, tá? Titia Márcia. Vamos lá, crianças. Juntos na luz. Não sei se dá para ver direitinho, mas lá vocês vão ver. Juntos na luz. Eu dou graças por todos que entram na minha vida. Eu compreendo que todos nós somos exatamente quem deveríamos ser e estamos onde deveríamos estar. E cada um contribui para o crescimento pessoal do outro. Cada reação que alguém provoca em mim é um presente de sua alma para a minha alma, que tem por finalidade me libertar dos meus próprios conflitos internos. Hoje, ao focar no meu próprio desenvolvimento, eu me torno um com o divino. Linda carta, né? Eu gosto demais desse oráculo. Então, esta é a mensagem final para este vídeo, que fala, né, do curandeiro ferido. Eu volto num próximo conteúdo. Desejo a vocês Esse vídeo vai pro ar sexta-feira. Um ótimo feriado, né? Para quem vai descansar. Um ótimo trabalho para quem vai trabalhar. Que Deus abençoe vocês, crianças. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo.